Fala, meus caros RPGistas de plantão, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Vinícius Parisi e hoje a gente vai falar aqui sobre como ser um mestre bom de RPG de mesa. O que faz de um mestre bom? Né? Quais são as qualidades, as habilidades, o que você precisa para ser um bom mestre? Então, o que acontece? Provavelmente, se você já joga ou se você narra RPG de mesa, você já deve ter se perguntado se você é um bom mestre, ou se você seria um bom mestre se você fosse começar a narrar. É um questionamento que muitos mestres fazem de si mesmos, fazem dos seus mestres, né, que narram as campanhas das quais eles jogam e tudo mais. E aí fica essa dúvida, né? O que faz? Quais são as qualidades que compõem aí um bom mestre? Então, na minha visão, falando um pouco sobre isso. E só para explicar, né, essa vai ser uma série de vídeos onde a gente vai falar sobre diferentes coisas que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar a sua mestragem, para ser um mestre melhor, para começar a narrar, se você tem dúvidas ainda sobre isso. Então vamos começar com uma definição. O que eu acho que faz de um mestre bom, realmente, né? Então eu acho que a principal coisa é a pessoa que vai mestrar entender que o RPG tem muitos aspectos e poder entender quais são esses muitos aspectos de uma forma mais consciente do que talvez os jogadores vão fazer, né? Então, o jogo em si ele tem, obviamente, as regras, né? Então, a partir do jogo mesmo, ali os monstros, os itens mágicos, as mecânicas, tudo mais. Então, esse é um aspecto. Você tem que entender disso, né? Você tem que saber entender o livro, poder ler ali as regras e captar elas com uma certa facilidade e transmitir isso durante o jogo para os seus jogadores, né? Então tudo que está contido no livro é um aspecto ali do RPG. Um outro aspecto que é importante, né, dentro ainda desse contexto que muitas vezes está contido no livro, é a parte do cenário. Né, onde se passam as aventuras desse RPG, onde que, né, vai ser esse mundo fantástico, às vezes é um mundo de fantasia, às vezes é um mundo futurístico, às vezes é o nosso mundo, né, se passa numa versão do nosso mundo, às vezes é um mundo criado, como eu falei, em um livro, às vezes é parte de uma aventura que é suplemento de um sistema maior, né? Então você conhecer isso e poder, né, ler adiantado de narrar uma campanha para poder entender como que funciona. Né? Então, nesse mundo, você vai ter deuses, você vai ter cidades, você vai ter toda uma ambientação, né? E às vezes esse cenário está dentro do livro de regras, está junto, mas muitas vezes é separado, ou talvez você vá querer criar o seu mundo e entender que mundo é esse que você vai jogar, né? No qual o grupo vai fazer parte das aventuras, é importante também, é um outro aspecto muito importante. E aí também existe aí o aspecto social, né? Obviamente o RPG é um jogo muito social. Então é a parte ali de boas relações com os jogadores, pontualidade para começar as mesas, a questão de você balancear ali as expectativas de todo mundo do grupo, tanto de você como mestre, quanto dos jogadores, né? E também ali o desejo dos jogadores com a mesa, né? O que eles querem, o que eles estão querendo com os personagens deles, o que eles colocaram de background ali, e você saber levar isso em consideração, você saber é, é, construir a sua campanha em torno disso para que os jogadores se sintam positivos, né? Se sintam bem de estarem jogando, se sintam que o que eles colocam às vezes num background de um personagem, ou o que eles falam, né? O que eles falam para você, o que eles comunicam para você e para os jogadores é levado em consideração, né? Essa boa relação, essa sociabilidade. Uh, mas aí o mais importante, eu acho, né, que dos aspectos todos, é o próprio mestre. O mestre tem que ter uma autoconsciência muito grande, porque você, né, você precisa estar em contato com quem você é e com o que você quer, com o que você gosta, para você poder entender assim quais são suas forças, quais são suas fraquezas na hora de jogar, né, o que você faz bem, o que você não faz e saber olhar para isso de uma forma objetiva, sem você ficar às vezes se autocriticando demais ou se auto-embelezando demais também, achando que você é a última bolacha do pacote, também pode ser um problema, né? E aí você saber olhar para isso, ter essa consciência, te ajuda muito. Além disso, é claro, pensando em si, né, na pessoa que vai narrar, você ter referências, você ter o interesse de estar narrando aquele jogo, né? Então, fazer porque, ninguém no grupo quis, então eu vou fazer. Não, você
tem que querer. Se você não tá afim, se você não se sente bem em estar narrando e você acabou virando o narrador porque ninguém no seu grupo narrava, isso pode ser frustrante. Então, às vezes, entender que você não gosta de narrar é importante. Às vezes, vale a pena você não narrar, vale a pena você procurar um grupo onde você possa jogar, né? Mas se você gosta, é importante, vai lá e busca aprender para poder, né, narrar bem ali para os jogadores, trazer uma boa experiência para você e para eles. Mas por último, a última coisa que eu acho que é importantíssima do narrador saber sobre ele mesmo é saber impor limites. Né? Não é ser cuzão, não é ser grosseiro com os jogadores, e não é também assim ser folgado, mas é você saber dizer, olha, isso pode, isso não pode, eu vou determinar que essa coisa que está acontecendo vai funcionar assim nesse momento, e você saber impor isso de uma forma respeitosa, mas tendo esse controle. Se você deixar os jogadores pisarem em cima de você o tempo inteiro e fazerem tudo o que eles querem, do jeito que eles querem, sem nenhum limite, você vai ter uma mesa muito caótica e que muito provavelmente vai te frustrar, porque você não vai conseguir preparar o suficiente, você não vai conseguir pensar o suficiente, você não vai conseguir improvisar o suficiente para atender 5 outros jogadores. Porque pensa o seguinte: o mestre está sempre em desvantagem. Ele é uma pessoa contra várias outras pessoas na mesa. Contra, sim, né? Em questão de opiniões, em questão de argumentação, você vai ter um grupo de pessoas que muitas vezes vai estar alinhado e vai estar trabalhando junto em um objetivo, e você vai estar sozinho, contrapondo muitas vezes o que eles vão trazer para você. Então, você saber impor limites é muito importante, né? O que é válido, né, de dizer nesse sentido é que, assim, você não precisa ser um expert em nada disso, né, em nenhum desses aspectos. Você não precisa, né, ser, assim, algumas dessas coisas, quando a gente fala de boas relações, a gente entra até num universo que lembra um pouco o universo de recursos humanos, né, de você saber falar com as pessoas, se comunicar, ter uma comunicação que não seja agressiva e tudo mais, né, sabe, ter esse reconhecimento pessoal e tudo. É, você não precisa ser um expert nisso. Você não precisa estudar isso. Né? Você não precisa estudar comportamento, psicologia. Você não precisa estudar nada disso. Mas é bom senso, é tato, é empatia, né? Você desenvolver essas qualidades para você poder trabalhar isso com seus jogadores. Né? E aí você também entender assim que você precisa reconhecer quando uma situação é um aprendizado, né? Quando as situações ali te oferecem oportunidades de você entender que, putz, tá, esse talvez não fosse o melhor caminho, eu poderia ter feito de uma outra forma. Ou, dessa vez eu vou fazer de uma outra forma porque numa mesa passada algo parecido aconteceu e a minha resolução não foi boa, né? Então você saber reconhecer isso, porque inevitavelmente você vai precisar aprender, você vai precisar evoluir. E é isso que vai fazer de você um mestre muito foda, né? Então esteja aberto a aprender, esteja aberto a ouvir o feedback dos jogadores, das pessoas com quem você, né, joga ali regularmente, para você poder aprender e aprimorar. Então não seja fechado também a essas informações. Tipo assim, se o jogador te criticar em alguma coisa, você fala assim que ele não gosta de uma determinada coisa que você faz como narrador, não leve isso pro pessoal. Tenta não levar isso pro pessoal, obviamente. Óbvio, depende de como o jogador também tá falando com você. Ele também não pode ser cuzão e grosseiro com você, né? Principalmente se você tá sendo respeitoso com ele. Mas tenta não levar pro pessoal e tenta, né, internalizar isso de uma forma positiva, que vai te ajudar a melhorar, certo?